Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com histórias verídicas. Portanto, não percam esse relato que eu vou narrar aqui hoje, porque esse relato aqui é até mesmo um alerta para vocês. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. Caso você queira me enviar o seu relato para ser narrado aqui no canal, ou então marcar, agendar uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamascara@gmail.com. E hoje eu venho com o tema aqui, com o relato de uma mulher, que ela enviou aqui para mim, e o relato se chama Uma Aventura Virtual. Isso, é tudo virtual e eu vou aqui narrar para vocês. Então, começando aqui o relato dela, né? Deixa eu só caçar aqui, já está aqui até engatilhado. Olá, Carol. Ela fala, né? Ela começa aqui, olá, Carol. Sou a Mariana. Bem, vou tentar ser a mais sucinta possível nesse relato. O fato é que quase joguei meu casamento e minha família no lixo por ter me relacionado com um narcisista. E com quantas não acontecem isso? Quantas? Narcisistas, eu já falei aqui no canal que eles têm uma fissura por mulheres comprometidas. Por quê, Carol? Para, claro, estragar com a vida delas, obviamente. Há cerca de 3 anos atrás, em dezembro de 2017, eu conheci num chat um rapaz. Meu casamento estava em crise e como meu marido e eu estávamos distantes, eu me prendia com minha carência em chats e salas de bate-papo para encontrar pessoas para conversar. Sempre deixei claro que era casada, mas em um mês de chat conheci homens e mulheres legais e de todas as partes do país. Numa tarde, me deparei com um moço que me chamou numa conversa privada, educado, português polido, galanteador, respeitoso e com um poder de sedução incrível. Gente, eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo me apaixonar virtualmente. Eu tenho que conhecer a pessoa. Eu fico, assim, abismada de ver que as pessoas conseguem se apaixonar, assim, por uma pessoa à distância, uma pessoa que a gente nunca viu pessoalmente, não sabe nem como é que é o toque, o cheiro, né? Sei lá, não sabe como é que é a química. Eu não consigo, eu tenho esse bloqueio. Até mesmo o monstro, né? O monstro eu conheci pessoalmente, vivi pessoalmente. Eu não consigo ficar em relacionamentos virtuais, é algo que não me atrai. E eu vejo que tem muitas vítimas que caem nesses tipos de relacionamento assim facilmente. Tem até pessoas que dão golpes aí, golpistas, que aplicam golpes como os scammers. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre esse tipo de golpe, que são os scammers. Eles dão golpes virtuais, eles fingem ser uma pessoa e na verdade eles são outra. Tem também o catfish, né? Até passava num programa aí na TV fechada de pessoas que fingiam serem uma pessoa nas redes sociais e pessoalmente depois descobriam que eram outras. Então eu não consigo, gente, eu tenho esse bloqueio. Eu não consigo, eu acho esse negócio de virtual, além de não me atrair, eu acho muito arriscado. Muito, muito, porque você não sabe quem é que está atrás daquele P, quem é que é aquela pessoa realmente. Nas redes sociais todo mundo mostra o melhor. E, às vezes, pessoalmente, não é nada disso. Então, continuando aqui. Tudo isso sem o ver, somente por palavras, fui fisgada por aquele príncipe, entre aspas. Trocamos números de contato e no outro dia eu o chamei. Conversamos por aproximadamente 20 minutos por mensagens de WhatsApp. Mas ele disse ser casado também e que queria amizade, que a esposa era louca, ciumenta e o proibia de ter amizades dentro e fora de casa. Falou com amor e ternura da família, dos pais, irmãos e do filho que tinha. Começamos a conversar muito mesmo, quase que 12 horas por dia. Como eu falo, pessoas maravilhosas, isso não é normal.
Love bombing não é normal. A pessoa não te deixar respirar não é normal. Não é. A pessoa ficar conversando com você horas, horas e horas e ela não ter nada para fazer da vida, a não ser ficar conversando com você, isso não é normal. Isso já é um sinal de alerta grande. Fora aqui que ele já começou falando mal da esposa. Quer dizer, ele era casado, já era um terreno infrutífero. Vamos começar aqui por partes, né? Primeiro, ela era casada. Segundo, ele era casado. Então, já começa aí por uma situação que vai dar ruim. Terceiro, o homem falando mal da esposa. Isso é um grandíssimo alerta. E quarto, o homem ligando para ela, ficando 12 horas com ela no telefone. Quer dizer, aí você passa, vamos supor que você passe 8 horas dormindo. Aí são mais 12 horas no telefone. Então, aí já dão 8 horas dormindo, já dão 20 horas de você ocupado. E aí te restam 4 horas, acho que para comer, né? Comer, tomar banho. É tipo isso. O restante do seu dia, ou você tá dormindo, ou você tá falando com o ser das trevas. Então, pessoas maravilhosas, love bombing não é normal. Não é. A pessoa começou a conversar com você assim demais, não tem mais nada para fazer, liga as antenas, porque você pode estar aí lidando com um transtornado ou com uma pessoa mega carente que precisa de tratamento e não relacionamento. Saiam correndo, porque é o primeiro sinal. A pessoa mal te conhece, grudou em você, saia correndo. Saia, porque é uma pessoa que das duas uma. Ou ela é perversa, é uma pessoa que quer te aplicar um golpe, é perversa, mal intencionada, transtornada, narcisista, psicopata, ou é uma pessoa codependente, carente, que está ali precisando de um tratamento, de ajuda e não de relacionamento. Então, perceberam pessoas assim? Saiam correndo. Saiam correndo porque esse negócio de grude no início do relacionamento, de hiperatenção, como dizem, é algo que não é saudável. Não é mesmo, já é um grandíssimo sinal. Então, continuando aqui. Sendo praticamente 5 horas ininterruptas de ligação. Como às tardes eu estava com meus filhos na escola, eu ficava sozinha em casa e como ele trabalhava à noite, tínhamos tempo de interagir. Meu marido estava no trabalho e a mulher dele também estava trabalhando. Quer dizer, o homem acho que não trabalhava, né? Acho que quem sustentava tudo era a mulher dele. Pelo que está dando a entender aqui. Logo que começamos a conversar, ele me confidenciou que onde estudou fazia sucesso com todas as meninas, que inclusive todas as meninas da escola queriam sair e ter intimidade com ele, triangulação. Eles sempre fazem questão de mostrar que são mega hiper disputados e que a gente tem que dar a vida por eles. Isso é fato. Eles sempre vão colocar que tem uma fila de pessoas querendo eles e que eles estão fazendo um favor de abrir uma exceção para você. Porque, afinal de contas, eles são mega disputados e você foi escolhida a dedo e tal. E, muitas das vezes, pessoas maravilhosas, isso daí nem é verdade. Nem é verdade. Narcisista, eles vivem num mundo paralelo. Eu lembro que o monstro, bastava uma pessoa sorrir para ele, às vezes com educação, às vezes dizer, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ele já achava que a pessoa estava afim dele. Eu lembro muito bem disso. Ele já imaginava que a pessoa queria ele. E às vezes aquela pessoa ali, eu percebia que a pessoa estava sendo só educada. Só educada com ele. Ou então simpática. Não tinha uma segunda intenção. E ele já achava que a pessoa estava engatilhada. E aí começava a usar aquela triangulação em cima de mim. E eles vivem num mundo paralelo. Eles realmente acreditam mesmo que todo mundo quer ficar com eles. Todo mundo. Depois me confidenciou que fazia coleção de revistas pornográficas e que era fissurada em filmes pornôs. Mais um sinal aí, gente. Ai, todo mundo que assiste filme pornô é narcisista? Não. Não. Mas aqui a gente faz as junções dos sinais. Triangulação. Vício em pornografia. Então, a gente já vai colocando, olha, a gente vai acrescentando até chegar num resultado. Uma pessoa que, ele gosta de assistir pornografia, mas não tem outros sinais,
a gente não tem nem como falar, né? Não tem nem como dizer nada, mas aqui já tem outros sinais que eu tô apontando nesse relato. Depois de encontrar esse canal e você, Carol, percebi que o narcisista tem esse traço um pouco sexual. O Júnior era cheio de taras e fetiches, mas tinha um complexo com o corpo. Não era um homem lindo, era uma beleza normal, era mais gordinho e isso incomodava. Mas ele sempre se dizia bem resolvido e que mesmo assim fazia sucesso e chamava atenção por onde passava. Eu suspirava, pois via uma beleza incrível naquele homem. Via ele como um galã, um sedutor, um Dom Juan. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoas maravilhosas. Eu estava até comentando aqui em casa esses dias que o narcisista nada mais é do que um grandíssimo marqueteiro. Ele faz um marketing pessoal tão grande com ele mesmo, para as vítimas, para os alvos, para as pessoas. Eles inventam histórias tão mirabolantes de que eles são desejados, cobiçados, maravilhosos, incríveis, que as vítimas realmente acreditam. Sabe aquele negócio, fica aquela propaganda passando na televisão? Compre esse produto, compre esse produto, compre esse produto. Aí passa a propaganda o dia inteiro na televisão. Então, o que vai acontecer? Você vai acabar comprando aquele produto. Ou por raiva, porque você não aguenta mais ver aquela propaganda passando, ou por curiosidade, nossa, será que é bom mesmo? Ou realmente porque você vai se encantar com aquilo. Então, o narcisista, ele é um marqueteiro. Ele é um marqueteiro. Ele se coloca ali, ele faz a melhor imagem dele mesmo. Ele vende uma imagem. E as pessoas acreditam que ele é daquela maneira. Daquela forma. E às vezes não é nada daquilo. É o senso de grandiosidade. São os feitos e talentos que ele exagera, inventa. E que ele é tão convincente que as pessoas realmente começam a olhar para ele e acreditar que ele é o máximo, que ele é o suprassumo, que ele é a Coca-Cola no meio do deserto. E não é, muitas das vezes não é nada disso. É mais imagem do que realmente eles serem alguma coisa. Era inacreditável que tudo que eu propunha ele aceitava sem hesitar. Dizia que comigo topava tudo, que eu era mais que perfeita e que eu dava fôlego de vida a ele. Falava que havia sido traído por amizades, que essas amizades ainda mantinham contato com a esposa dele, mas com ele não. Que o magoaram muito, ou seja, era vítima da história sempre, claro. Claro, eles sempre são as vítimas. Obviamente. Eu confiava naquele homem, pensava que estava ficando louca em amá-lo e ao mesmo tempo amar o meu marido. Olha lá a dissonância cognitiva, né? Passaram alguns meses e o Júnior começou a soltar uns podres. Mas eu estava cega e não conseguia ver os alertas. Estávamos conversando sobre amizade e numa dessas ele me solta que esses desentendimentos com as amizades dele foi porque ele tinha uma amiga virtual há um ano mais ou menos e que um dia marcaram de se encontrar em outra cidade. Quer dizer, as amizades tomaram as dores da esposa dele. Já sabiam que ele não valia nada, que ele não valia de nada, que ele ficava tendo esses encontros virtuais. Mesmo estando casado e a esposa grávida na época. Então, quer dizer, os amigos tomaram as dores dela. E ele foi e disse para mim que apenas comeu algo com a menina e depois voltou para casa, mas que a esposa e os amigos em comum não gostaram nada disso e confrontaram-no. Mas como na cabeça dele isso não tinha mal algum, ele estava certo, acabou que desfez a amizade e ficou por vítima da situação. Até parece que ele só comeu alguma coisa com a menina, né? Até parece. Dizia que tinha princípios, era um homem íntegro e que não gostava de enganações, que jamais faria algo para desagradar a Deus. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Sabe que às vezes eu sinto assim, não é pena de jeito nenhum, não é dó, mas eu lamento por Deus, porque eles usam o nome de Deus, que olha, tudo que eles fazem, eles usam o nome de Deus e é uma falsidade. Eu lamento, eu acho que Deus lá de cima deve ficar assim, né? Deve ficar, sabe? Porque, olha, e colocar em dúvida seu caráter. E eu achava que realmente ele estava certo em tudo. Ele falava com tanta convicção, com tanta paciência comigo que eu me derretia e não enxergava o tamanho do cativeiro emocional em que eu estava me metendo. Exatamente, é um marketing.
Eles fazem um marketing, uma propaganda deles mesmos que a gente acaba acreditando. E não é nada daquilo. Muito pelo contrário, na maioria das vezes. Sempre insistia em deixar claro quanto era honesto, que tinha princípios, era querido por tudo e por todos e que era muito admirado pela família e amigos na comunidade em que morava. Isso daí é fato. O monstro também, viu, Mariana? O monstro também falava isso daí pra mim. Todo mundo queria ele, todo mundo era amigo dele, todo mundo gostava dele. O estranho é que ele chegava na casa dos outros e os outros fingiam que não estavam. Os outros fechavam a porta na cara dele. Os outros inventavam que ia sair. E aí a gente começa a reparar nisso, né? Que é mais papo do que realidade. É mais papo do que realidade. A primeira pessoa que eu procurava assim que acordava era ele. A última antes de dormir era ele. Eu parava meu dia para ficar com ele. Como o turno dele era remoto e eu estava desempregada, era um sonho ficar na companhia dele. É, o Love Boom, né? Passa a girar ali, a sua vida passa a girar em torno do narcisista. Era um homem diferente de tudo que eu havia encontrado na vida. Carinhoso, gentil, me enviava presentes, pois trocamos endereço. Eu enviei presentes para ele, me arrisquei demais por causa desse homem. Teve uma madrugada que eu fiquei dormindo no quarto dos meus filhos. Fiquei até às 7 horas da manhã direto conversando com ele por ligação. Ele falava comigo e eu retornava por SMS, já que ele estava no turno da noite e naquele dia ele tinha pouca tarefa no setor. Conseguia ficar em ligação comigo. Eu, com 38 anos, me sentia viva, amada, adolescente, feliz, bonita, interessante e, ao mesmo tempo, meu marido era deixado de lado. Meus filhos eram colocados para escanteio, sim, porque na fase do love bombing eles fazem uma hipnose tão grande com a gente que tudo fica para segundo plano, só existe eles. É como se eles hipnotizassem e você ficasse assim, ó. Uma coisa, sabe, assim, meia zumbi. A vítima, ela vira um zumbi. Ela vira tipo um zumbi, é bem assim mesmo. Eu nem limpava mais a casa direito. Eu só queria estar com o Júnior. Tudo era o Júnior. Eu suspirava por ele. Para encurtar um pouco, depois de 5 meses, já estávamos apaixonados e ainda casados. Estávamos apaixonados? Não, meu amor, porque narcisista não se apaixona. Ele se encanta pelo suprimento que você pode oferecer. Ele te idealiza, mas ele não se apaixona. Ele não ama e nem se apaixona. Então, você estava apaixonada. Você. Ele falava que a esposa o torturava psicologicamente, já não amava mais ela e eu ainda amava meu marido. E me achava suja, louca e uma pervertida por querer 2 homens. Mas querer o Júnior ainda mais. Eles se envolvem com mulheres casadas e eles ficam fazendo esse terror psicológico. Eles querem, porque a intenção do narcisista, quando ele se envolve com uma mulher comprometida, é destruir ela e o relacionamento dela. É destruir também aquele homem ou aquela mulher. Então, o que acontece? Ele fica cobrando, ele quer que a pessoa se separe, ele fica xingando a pessoa, ele fica ali cobrando da pessoa um posicionamento, logo, rápido e já. Fica pressionando, fazendo chantagem. E aí a vítima vai enlouquecendo. A vítima pega, sai do casamento, entra em outra roubada, ou a vítima acorda e sai fora disso. Eu sei que assim, você ter um relacionamento com um narcisista é terrível, pessoas maravilhosas. Mas você se tornar amante de um narcisista são 2 vezes pior. Como assim, Carol? Sim, porque ele vai te torturar da mesma forma como se ele fosse torturar a esposa ou o marido. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Ele vai te torturar do mesmo jeito. E o pior, você não vai ter uma pessoa que fique do seu lado porque a sociedade não aceita a traição. Numa dessa, ele vai te torturar, vai te agredir, vai te roubar, vai fazer o inferno com você e você ainda vai ficar sozinha, sozinho, tendo que se virar. E isso é muito triste. Muito. Eu não desejo não desejo um narcisista para ninguém. Imagine um amante narcisista, né? Ninguém merece. Mas vamos lá. Eu dizia que não poderia ainda me separar, que esperaria meus filhos crescerem e me estabilizar. Consegui um emprego e me estabilizei.
Fui juntando dinheiro esperançosa de uma vida de amor com o príncipe que me esperava, porque desde o início o Júnior disse que se separaria da esposa, a qual não amava mais, e iria me esperar para vivermos juntos nossa linda história de amor. Não importava o tempo que demorasse, ele me esperaria. Tudo papo. Tudo papo. Tudo papo. O narcisista pode largar a esposa? Claro que pode. Claro que pode. Eles largam facilmente, inclusive. Mas as amantes também são usadas facilmente. E aí eles enchem as amantes desses papinhos que no final das contas não vai dar em nada. Enfim, no início de 2018, ele saiu de casa e foi morar sozinho num cantinho que estava preparando e reservando para nós. Eu ainda estava me organizando para ir ao encontro do homem que me amava. Mas é aí que a máscara do narcisista começa a cair, desvalorização. Ele já estava trocando mensagens com outra mulher, sim, porque eles nunca têm um suprimento só. Que conheceu de forma virtual, de outra cidade. E enquanto eu achava que ele estava com problemas no celular, que havia saído de casa e esquecido o aparelho, ele estava conversando com a nova vítima, ou melhor, o novo suprimento. Sim, todos vocês. Você, a esposa, a ex-esposa, né? Agora, essa nova pessoa, todos suprimentos. Não há diferença nenhuma. Nenhuma. Só há diferença na forma como ele encaixa as peças, Só há diferença na forma como ele encaixa as peças dentro do jogo de xadrez. De qualquer forma, vocês são peças dentro do jogo do narcisista, apenas isso. Ele estava mais de um mês interagindo com essa mulher, quando numa tarde simplesmente disse que precisaria fazer uma viagem e que não poderia deixar o celular ligado para não me colocar em risco, já que eu, totalmente idiota, ainda casada, caía na lábia dele. Quer dizer, ele já está começando a ver ali a possibilidade do descarte. Já está querendo colocar uma outra pessoa no seu lugar. Eu cheguei a tomar remédios para poder dormir. Peguei escondido da minha irmã antidepressivos e tomei sem medo, porque eu estava sentindo um buraco gigante dentro de mim. Aquele homem maravilhoso que disse me amar, que fez juras promessas e mexeu demais comigo, agora simplesmente havia sumido sem dizer o porquê e eu em total desespero. O pior de tudo, que eu me sentia a pior das imundas, porque precisava disfarçar dentro de casa para não levantar suspeitas com meu marido. Por isso que eu falei que a pior coisa é você ter um amante narcisista. Já é terrível você ter um amante. Agora você imagina um amante narcisista ou um amante psicopata. Imagine. Ele vai te torturar, ele vai torturar a tua família, ele vai acabar com a tua reputação, porque você vai ser vista como uma prostituta, uma mulher sem valor algum. E, além de tudo, você não vai ter para quem pedir ajuda, para quem pedir o colo. Porque vai todo mundo apontar o dedo para você. Então, se as vítimas já se sentem desamparadas, quando se relacionam com narcisistas, quando são esposas, filhas, mães, o que quer que seja, imagine a amante. Porque a amante, a sociedade nem aceita. Então, o que dirá alguém acolher? O que dirá? E sim, eu tenho empatia suficiente para saber que a amante sofre da mesma forma que a esposa, ou até pior também, às vezes em alguns casos. Tem amante aí que até apanha, que até é agredida. Mas a sociedade não olha. A sociedade... Bom, muitas pessoas nem entendem de narcisismo. O que dirá entender que você caiu na lábia e se tornou amante de um narcisista? Então, a vítima, ela tá perdida, ela tá sozinha. Ela não tem nem para quem pedir um colo. Às vezes, só o terapeuta vai escutá-la e só. Que é o que acontece aqui, né? Ela não tem nem como falar nada porque o marido dela não pode saber. Não pode saber. O fato é que o Júnior foi se encontrar com essa mulher em outra cidade. Ele desligou o celular por 5 dias e eu quase morri. Hoje eu me sinto uma palhaça por conta disso e me pergunto como pude ser tão imbecil e manipulada por esse homem sórdido. Eu liguei, deixei mensagens áudio chorando, me humilhando, me rebaixando para ele. Foi quando no domingo ele me chamou pelo WhatsApp como se estivesse arrependido do que havia feito. Me pediu perdão, disse que não poderia ter sido diferente
e que se ele me contasse antes da sua aventura, iria me prejudicar. Afinal, eu estava casada e ele recém havia saído de casa. Me disse o quanto me amava, que eu era perfeita e me encheu de amor, carinho e falsidade. Eu, como todo suprimento de um narcisista, acreditei, perdoei, pois é, e ele fez isso mais 4 vezes. Sim, isso mesmo. Sim, começa a virar uma bola de neve de abusos, de descartes e hooverings, e o negócio vai ficando cada vez mais complicado. Eles começam a tirar suprimento sádico, já o suprimento de validação não é o suficiente, então eles precisam te pisar, te humilhar, te zoar, te transformam em saco de pancadas. Então, é isso aí, né? E ele já estava ali descartando você, ele só estava vendo se a outra vítima ia atender às expectativas que ele estava ali, pelo menos inicialmente, planejando. Ele sumiu novamente com a mesma mulher e fazia questão de me falar da beleza dela, que estavam se conhecendo e que eu havia incentivado ele a procurar outras pessoas enquanto me esperava chegar para vivermos juntos. Claro, a culpa sempre vai ser dos outros. Então, eu já falei isso no canal. Se eu te traio, a culpa é sua. Se eu estou procurando outra mulher, a culpa é sua. Se eu me separei de você, a culpa é sua. Tudo para eles, a culpa é dos outros. Tudo. Tudo. Por isso que eu falo que com narcisistas não adianta nem diálogo. Nem diálogo, porque eles sempre vão jogar a culpa nos outros. Sempre. Então, na cabeça dele, você merece o que você está passando porque você mandou ele procurar outras mulheres. E você nem mandou, porque eu não vi você dizer isso aqui no relato. Mas eles criam um mundo paralelo, acreditam nas próprias mentiras e ainda jogam a culpa nas vítimas. Das fantasias que eles criam. No fim das contas, a culpa do mau caratismo dele foi jogada no meu colo. Eu sofri a cada saída dele, eu sofri a cada retorno dele, mas pensava sempre no que ele me dizia, que eu era única, que ele poderia ter muitas mulheres, que eu seria a única na vida dele. Quer dizer, passa a aceitar. Dói, mata, mas a vítima passa a aceitar. Olha isso. Ah, então tudo bem, ele tem outras mulheres, vou fazer o que eu não posso viver sem ele. Passa a aceitar essa situação degradante. E isso daí é o vício que o narcisista coloca na vítima. É um vício de drogas. É um vício. A vítima fica cega, viciada, não existe mais nada para ela. Só o ser das trevas. Parece que a vítima vira um zumbi humano. Um zumbi mesmo. Só quem passa por um relacionamento com um narcisista, com um psicopata, independente de ter sido esposa, amante, marido, esposo, namorado, amante também e tal, noiva. Só quem passa sabe como eles são manipuladores, como eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça da vítima e como a vítima fica cega. Quem nunca passou vai dizer, é fácil, é tranquilo, era só ela ter saído fora, ela também não presta. Quem nunca passou por isso vai dizer isso aqui. Quem passou sabe que o negócio aperta muito mais lá embaixo. Muito. Muito mais. A vítima muitas das vezes não consegue sair e quando o narcisista descarta, ela está num vício tão grande que ela ainda fica correndo atrás dele. É muito triste. É muito triste. Só quem passa sabe. Só quem passa. Não é um relacionamento normal, pessoas maravilhosas. Não é. Não é uma coisa normal. É uma hipnose com uma lavagem cerebral que, olha, é muito tempo de contato zero, terapia, pedra cinza para conseguir desvencilhar. Olha, parece coisa de encosto. Você vai em 500 casas espíritas, igrejas, para tentar tirar o encosto, porque não consegue. Não consegue. Ele dava todos os sinais e eu, burra, não enxergava. Aquilo não ia ter fim, um ciclo vicioso, uma droga que seria difícil de abandonar. E não sentir crise de abstinência, mas como eu não conseguia viver longe do Júnior, porque sabia que no fundo ele me amava e que todos os segredos que trocamos eu não falaria para mais ninguém. Eu precisava me dar essa chance de tentar ficar e entendê-lo. Afinal, assim que ele me falava, que eu precisava entendê-lo e que ele sempre foi compreensivo comigo e que ele tinha um problema de memória e que de coisas ruins ele nunca lembrava. Quando eu colocava contra a parede indagando sobre mentiras e quando ele caía em contradição, claro, gaslighting. Esse lapso de memória deles nada mais é do que a manipulação, gaslighting. Eles não lembram.
Ou então eles não fizeram nada. A gente que está viajando. A defesa inescrupulosa dele era essa, que ele não lembrava das coisas, tinha memória fraca, mas a memória dele era seletiva, porque quando era para apontar minhas falhas, ele lembrava de detalhes. Sim, sim. Eles têm lapsos de memória sim, mas é seletivo. Quando é dos outros, eles lembram. Quando é deles, eles esquecem. Comecei a observar mais ele e comecei a perceber o quanto se colocava melhor que as outras pessoas, sempre dizia estar acima da média. E que esse mundo não era para alguém especial como ele, mas eu ainda assim o colocava num pedestal. Mesmo ele estando com outra pessoa, depois de 3 meses ele descartou a tal moça com quem foi viajar. Fiquei feliz, agora sim iríamos ser felizes. Doce ilusão. Mas passado um mês vieram outras mentiras, outro golpe, ele já estava se relacionando com outra mulher. Meu chão se abriu e começou toda aquela tortura novamente. Uma teia me cercou. E ele destilava toda a sua manipulação, me colocando como responsável por essa atitude dele. Sabe o que acontece aqui, Mariana? Você já foi escolhida para ser vítima secundária. Suprimento secundário, que a gente diz. Ele não queria te assumir como esposa. Ele estava procurando uma vítima principal para colocar no teu lugar. A questão é que ele ainda não tinha encontrado uma. Para colocar no teu lugar, não. Para colocar no lugar da esposa, desculpa. Porque a esposa era o suprimento principal. Você ele já tinha colocado como secundário. Alguma coisa ele viu que ele percebeu que não ia rolar de você ser o suprimento principal. De repente você é transicional, de repente não tinha como. E aí, ou o fato de você ser casada também atrapalhava os planos dele. Mas ele estava atrás de uma vítima que pudesse entrar como suprimento principal no lugar da esposa. Ele estava, é que você não estava percebendo. E você continuava sendo secundário. Apenas isso. Secundário. O que é uma boa também nesse caso, porque pelo menos dá pra gente cair fora e eles não ficarem tanto no pé, né? Porque eles ficam mais no pé de quem é vítima primária. As secundárias, eles deixam em paz. Eles deixam em paz, pelo menos durante um bom tempo. Ou, às vezes, eternamente. Agora eu o ofendia direto, com palavrões, com sarcasmo. Eu sentia nojo dele, raiva, muita raiva. Ele se fazia de coitadinho, de abandonado, que não tinha amigos para conversar, que precisava de uma figura feminina na vida dele, uma amiga, alguém para companhia. Falava da nova namorada como sendo alguém por quem ele não sentia nada. Dizia que seria apenas uma amiga, uma companhia, mas eu, num ato de ódio e ciúmes, fui stalkear a rede social da irmã dele, já que ele havia restringido o Facebook dele, quer dizer, restringiu o Facebook dele de você. Olha isso. E descobri que ele já havia levado a moça à casa dos pais, dos tios e dos avós. Tinham várias fotos dos dois de mãos dadas e pareciam muito felizes. Quando eu perguntava sobre o namoro, ele dizia que não amava ela, que ela era péssima companhia, que não era o tipo físico de mulher que ele gostava, enfim. Ele esculachava ela para eu me sentir bem e conseguia, porque eu não percebia o quanto eu estava sendo enrolada e manipulada. Passou-se 1 ano do namoro dele com essa nova vítima e ele começou a mentir, uma mentira atrás da outra para não falar comigo, não tinha tempo, o celular estragava. Descarte, amor. Aqui já é descarte. Eu sofria muito, me torturava e parecia que estava na Cracolândia. Precisava daquela pessoa ali o tempo todo comigo para poder viver e ainda estava casada e me perguntando que inferno está minha vida, o que eu fiz de errado. Sim, vira um inferno. Ele sumia, me dava perdidos e quando voltava parecia que nada havia acontecido. Era falso, ardiloso, frio, dissimulado. Desconversava, dizia que deveríamos falar de coisas boas, sermos gratos pelo tempo que poderíamos estar aproveitando, que eu fazia muitas perguntas sem nexo, e isso foi me deixando decepcionada com ele, mas as brigas se tornaram constantes. E tudo por ligação, sim, porque o meu relacionamento nunca saiu do virtual. E eu sempre me pergunto como me deixei... Quer dizer, poxa, aí que eu fico, gente. Olha isso, eu aqui já com a minha cabeça, imaginando 2 pessoas que se encontraram. Nunca saiu do virtual. Sabe, eu acho que a gente tem que colocar um pouco o pé no chão também, gente. A gente não pode se permitir ser tão manipulado assim virtualmente. Sei lá, eu não sei.
Eu caí sim na mão de narcisistas, mas foram narcisistas ali, pessoais, né? Tete a tete, corpo a corpo. Eu sei que tem vítimas que caem na mão de narcisistas virtuais, mas, nossa, manipulação aqui master, gente. Eu fico chocada de ver 3 anos pastando na mão de um narcisista virtual. 3 anos. E vai saber se o cara era aquilo mesmo. Se ele era o que ele mostrava, porque eles mentem muito em Facebook, eles mentem muito nas redes sociais, gente. Muito, muito. Comecei a pressioná-lo, mas não porque eu o amava, e sim porque queria devolver a máscara que ele deixou cair. Eu disse que estava me separando e que agora poderíamos ficar juntos, como sempre me prometeu, e nesse dia ele deu o golpe final. E ali eu tive certeza de que foi uma verdadeira brincadeira na mão dele, como todo mundo. Todo mundo. Não é que você é uma brincadeira ou foi. Todas as pessoas são brincadeiras na mão desses seres. Todas. É que é como eu falei. Eles têm um tabuleiro de xadrez. E eles vão colocar cada pecinha no seu lugar. Mas são todos peças. Não tem diferente. Não importa se você é peão, se você é rainha, se você é rei, se você é bispo, se você é cavalheiro, se você é torre. Não importa. Você apenas faz parte daquele joguinho de xadrez. Não há sentimento. Não há consideração, não há profundidade, não há vínculo verdadeiro. Quer dizer, ela foi fazer um teste aqui, né? Ela foi fazer um teste, ó, tô me separando para ver o que ele ia falar. E aí ele deu o golpe final. Ele simplesmente disse que não poderia ficar comigo, pois agora estava preso nesse relacionamento. Tinha uma vida na cidade dele, emprego, família. Aquilo me corroeu por dentro, mas ao mesmo tempo me tirou as escamas dos olhos. Foram 3 anos vivendo com um narcisista virtualmente, sem saber, sem perceber, sem notar os sinais, sem reagir. Aquele príncipe, aquele amor, aquele mundo de contos de fadas acabou, desmoronou de uma hora para outra. O pior, ele ainda falava mal da atual companheira, ria dela e até fazia piada, mas ao stalkear as redes sociais, eu sempre via fotos tiradas por ele que demonstravam exatamente o contrário. E eu ficava mal com ódio dele, dela e de mim. Em janeiro desse ano, finalmente, eu consegui ter a última briga com ele, bloqueei, excluí todos os contatos e me sinto liberta desse pesadelo que se tornou a minha vida. Sim, ninguém merece. Ninguém. Hoje agradeço por não ter feito uma loucura de ter desmanchado minha família por causa do Júnior. No fundo era isso que ele queria, porque no fundo ele se sentia frustrado por eu estar em casa com meus filhos e marido, e ele não. Tenho certeza que ele jamais me assumiria, ele só desejava me manter ali na retaguarda para noites em que a namorada não o visitasse. Para quando queria se vangloriar de algum feito, de enaltecer dele, ser o melhor em tudo e o quanto as outras pessoas o admiravam. Hoje eu vejo esse homem como um grande erro, uma péssima escolha na minha vida. Mas fico alerta. Não joguem uma vida fora por uma aventura e ainda mais se o guia dessa aventura for um narcisista. Obrigada. E um grande beijo. E o relato dela termina aqui. Olha, obrigada, Mariana, pelo seu relato. Eu só tenho a agradecer. E realmente, se já é difícil ser casada com um narcisista, namorada, noiva, imagina sendo amante, né? Imagine. Já é terrível. De todas as formas, um relacionamento com eles é terrível. Então, pessoas maravilhosas, eu espero que esse relato tenha servido aí de alerta, principalmente para quem é amante de narcisista, para quem fica aí entrando em relacionamentos virtuais. Fiquem espertos com sinais. E qualquer sinal estranho, pulem fora. Pulem. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperte aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E o comentário de vocês abaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.